E aí, pessoas, tudo bem? Aqui é o Eli e estamos hoje aqui voltando a essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre esse incrível mundo do planeta dos abutres. E antes de continuar nesse sétimo episódio da série, claro, vale lembrar para você curtir o vídeo, comentar e também se inscrever no canal, tá certo? Mas enfim, sem toda aquela enrolação no começo do vídeo, vamos ver o episódio de hoje. Bom, e como a gente estava continuando do episódio anterior, a gente viu que tinha essa senhora que apareceu, né, no planeta e que aparentemente ela já está vivendo nesse ambiente dessa floresta há um bom tempo e parece estar bem adaptada a esse mundo mesmo. Aí aqui nessa cena é bem legal porque tem essa porta e ela é bloqueada por esse tipo de ser vivo que talvez seja um tipo de planta, e quando ela encosta a sua mão, ele realiza esse movimento de abrir, como se fosse uma porta automática, digamos assim. E dá até para ver, né, uns parafusos que ela colocou aqui para fixar essas estruturas desse tipo de planta. Mas é bem legal porque quando ela encosta a mão, essa planta ela se mexe e ela abre caminho. Então, esse detalhe ele me lembrou muito uma planta que você deve conhecer também, que é essa plantinha que a gente tem aqui nesse site, né? Que é a planta chamada de dormideira ou de dorme-dorme. Eu não sei como você chama aí onde você mora, mas deixa aí nos comentários para eu saber. É, aquilo que a gente viu na série, né? Dela encostar uma planta e ela começar a se mover em tempo real, é algo que acontece nessa espécie de planta que é uma espécie de planta pertencente a esse gênero, né? O gênero Mimosa. E é bem legal isso porque as plantas normalmente elas já se locomovem durante o passar do dia. Por exemplo, quando o sol ele vai mudando de direção no céu, ela vai realizando um movimento para compensar isso daí. Só que aqui no caso a gente está vendo um movimento muito mais rápido, um movimento em tempo real. E a forma como esse movimento das folhas ela ocorre é algo que acho que vale a pena falar para vocês um pouco sobre. Isso porque essas folhas, quando elas são tocadas, você tem aqui, por exemplo, uma superfície foliar, né? Você tem um lado da folha com as células aqui e o outro lado da folha com as células desse outro lado. Então, o que acontece é que quando elas são tocadas, existe um tipo de reação que vai fazer com que a quantidade de água presente nas células da folha ela vai mudar. Então, essa mudança a gente chama de uma espécie de osmorregulação, né? Vai mudar a concentração de água nessas células. Então, o que acontece é que quando a folha ela é tocada, a quantidade de água nessas células ela vai aumentar, e isso vai aumentar o tamanho da célula, dessa região da folha. Enquanto que desse lado a quantidade de água ela vai diminuir. E isso vai fazer a folha ela se movimentar desse jeito, porque as células aqui elas vão estar se estendendo, né, porque ela vai estar aumentando de tamanho, e aqui vai ocorrer uma diminuição desse tamanho das células, então ela vai fazendo esse movimento de fechamento das folhas. E é até bem legal que você vê que mesmo que uma folha ela tenha sido tocada só aqui mesmo por algum estímulo, ele vai fechar todas essas folhinhas aqui na região da planta. Então, isso daí acontece porque é uma estratégia para que a planta ela não seja predada por algum inseto, que quando ele pousa em cima da folha, ela faz esse movimento para espantar ele e evitar ser devorada as suas folhas, ou mesmo ser sugada por um inseto que a gente já falou aqui nessa série de vídeos, que são os hemípteros, né? Aqueles mosquitos das plantas. Então, a gente tem esses mecanismos de defesa das plantas contra esses insetos que podem se alimentar dela, já que as plantas elas não têm para onde correr, né? Elas estão plantadas lá no chão. Então, é algo bem legal porque a gente tem como exemplo disso essa mimosa, né? Que é a dormideira, mas a gente também tem o caso das plantas carnívoras. Isso porque a planta carnívora, quando ela percebe que o inseto ele encostou nela, ela vai e realiza esse fechamento dessas suas folhas modificadas. Então, é um mecanismo que vai funcionar basicamente de uma maneira muito parecida com o da mimosa, tá certo? E isso é algo muito legal, porque tem até uma coisa que eu não sabia até a produção desse vídeo, é que esse fenômeno ele tem um nome chamado de tigmonastia ou cismonastia,
que são termos normalmente empregados para referenciar algum tipo de movimento feito por plantas. Então, o que a gente tem aqui nessa cena é que provavelmente quando ela toca nessa espécie de planta, nesse planeta, ela realiza algo parecido com o que eu falei anteriormente, e eu imagino que com o passar do tempo, provavelmente muitas horas, essa estrutura ela vai se fechar. E aí para abrir é só você encostar nessa região ou talvez qualquer outro lugar da planta. Acho que esse desenho ele só mostra que ficou mesmo a marca da mão dela, mas provavelmente isso daí vai funcionar em qualquer região dessa estrutura que funciona como uma porta. E aí aqui a gente tem, ó, essa fruta que ela é arredondada e tem esses espinhos na casca. E eles me lembram bastante aquelas frutas que a gente vê lá no primeiro episódio, em que eles utilizam os recursos para fazer aquele maquinário, né? E eu não sei se é o mesmo tipo de fruto, mas além disso a gente tem outros materiais que ela coleta e ela guarda para ter um uso depois. E aí aqui a gente tem essa mesa com esse monte de coisa em cima. Então ela parece toda misteriosa com essas duas varas, com essa coisa na ponta. Porque quando ela bate com um no outro, eles despejam uma espécie de fluido que cai em cima dessa mesa com esse monte de coisa aqui que dão essa aparência meio não muito confortável, né? Você vê essas estruturas, provavelmente vários espinhos assim por cima, e logo depois ele se abre, ele revela essa mesa que é bem mais confortável, como ela faz com a mão. E o que isso me parece à primeira vista parece ser uma estrutura que lembra bastante essa região abdominal. Tanto na gente a gente consegue ver isso, né, nos músculos do abdômen. Até mesmo se a gente for aqui na internet a gente procurar os músculos do nosso abdômen, eles lembram bastante isso que a gente tem aqui nessa cena, na série. Então talvez isso daqui fosse os músculos do abdômen ou da parte mesmo de um animal que ela caçou, e ela estendeu isso nessa mesa para que oferecesse um certo conforto para o paciente que vai se deitar aí em cima. Mas também pode ser que isso daqui seja um organismo mesmo, né? E esse organismo, quando ele tem contato com essas gotículas, ele tem essa reação de acabar expondo essa região desse ser vivo, que aparenta também ser o tanto quanto frágil. Aí a gente vê que ela começa a farejar ele, e o que parece é que ela consegue sentir o cheiro, acho que da ferida. Só que a gente vê que no caso da ferida dele, ela chega a estar cheia de pus. Então esse pus talvez ele tenha um cheiro bem forte, que ela conseguiu saber onde estava o ferimento no paciente. E é bem interessante o fato desse ferimento dele estar com pus, porque como a gente viu no episódio passado, aquele tentáculo daquela criatura que fez o clone dele, ele machucou esse braço dele, perfurando e causando essa formação de uma ferida aberta. E essa ferida aberta, além daquele efeito que a gente viu que faz no hospedeiro daquela planta que a gente viu no episódio anterior, ele também, como é uma ferida aberta, ele vai estar propenso a infecções. Então o que a gente tem aqui muito provavelmente é uma infecção, sem nada muito assim especial, mas o legal é que a gente vendo o pus e a gente vê saindo da ferida dele, mostra que é uma infecção já bem mais avançada. Isso porque existem células do nosso sistema imunológico, né, a nossa defesa, e vão atuar em caso de infecção. E dentre as várias células que existem nesse sistema de defesa do nosso corpo, do sistema imunológico, as duas que eu vou citar aqui nesse caso são os neutrófilos e os macrófagos. Bom, eu trouxe uma imagem, na prática, né, uma imagem real mesmo dessas duas células que eu citei. Aqui na esquerda você tem uma imagem real dos macrófagos em ação e na direita você tem os neutrófilos. Então, por que eu citei esses dois tipos de células de defesa? Os neutrófilos eles vão ser as principais células que vão estar tentando resolver esse problema da infecção. Então, eles vão ter o papel principalmente de basicamente destruir aquelas células que vão estar promovendo essa infecção, como por exemplo micróbios que vão estar entrando pela ferida aberta, e os macrófagos eles vão estar atuando, limpando as células que foram danificadas no meio desse processo, mas também vão estar limpando
os micro-organismos, que são os invasores, né, que foram destruídos pelos neutrófilos. Só que em casos muito avançados, como é o que a gente vê na série, os macrófagos eles não conseguem limpar uma grande quantidade de organismos que invadem a ferida, ou mesmo de células que estão danificadas ou comprometidas. Então você tem um acúmulo disso que a gente chama de pus, que nada mais é do que essas células destruídas, tanto células do nosso corpo, como também os fragmentos desse micro-organismo invasor, destruído pela ação dos neutrófilos, em conjunto com os macrófagos e muitas outras células, que vão estar atuando na nossa defesa imunológica. Então, para tentar tratar esse ferimento que a gente viu, ela vai utilizar um recurso que ela extraiu do planeta, e é essa frutinha. Então a gente vê que ela esfrega essa fruta na ferida e o nosso personagem ele chega a gemer de dor, e isso me parece mostrar que esse líquido que sai da fruta quando ela esfrega na região da ferida, talvez ele tenha uma ação anti-inflamatória ou então esterilizante, como por exemplo a de um álcool que quando você aplica na ferida dói bastante. Então talvez essa seja a intenção, né, de você limpar a ferida e esterilizar aquele local para que não haja mais infecção. Aí a nossa personagem ela espanta esse animal. É um animal bem interessante porque ele se sente ameaçado quando ela se aproxima dele, e o mais legal é que quando ele se sente ameaçado, ele tem uma série de mecanismos e estratégias para tentar meio que distrair o animal que potencialmente poderia predá-lo. Então a gente vê que ele chacoalha, né, ele fica se mexendo, ele produz esse som, mas ele também tem esse brilho nessa carapaça dele. Então tudo isso parece ser uma forma de tentar fazer com que o seu predador ele fique meio impressionado ou mais distraído, para que assim ele consiga fugir dessa maneira bem peculiar com as suas antenas, parecendo até o Homem-Aranha, né, saindo, saltando aí pelos galhos do ambiente onde ele vive. Mas a gente analisando esse animal um pouco mais de perto, a gente vê que ele tem essas antenas e essa parte aqui de trás que também tem uma aparência um pouco mais mole. Então pode se tratar de um animal que talvez seja um tipo de molusco nesse planeta, porque ele tem um casco que lembra bastante dos caramujos e ele tem também essas anteninhas aqui que ele utiliza e chega a esticar ela bastante para conseguir realizar essa fuga. Então a gente vê, ó, nessas pessoas que saem da nave, elas assim saem da nave sem nenhum traje, sem nenhum tipo de máscara, e já saem respirando o ar que tem nesse planeta. Então talvez isso mostre que essas pessoas elas já tinham um conhecimento desse planeta, de que a sua atmosfera ela é respirável, e de talvez outros planetas que tenham condições favoráveis ou não à vida. E nessa cena aqui, ó, quando o nosso personagem ele coloca a mão nessa coisa, ele vê que fica a marca da mão dele, e só que depois ela some. Então a cena até lembra um pouco isso que a gente viu no começo do episódio, com aquela senhora ela tocando na planta, mas aqui não parece ser uma planta. Observando a estrutura desse tipo de ser vivo, ele parece bastante com um cogumelo de maneira geral, porque você tem essa espécie de tronco dele, que é a estipe bem larga, e você tem essa parte de cima que é como se fosse o chapeuzinho do fungo, que é o píleo. Então, apesar disso, a gente vê que na parte de cima dele, onde ele coloca a mão, tem essa coisa que marca no toque, e que talvez ela proteja a parte interna desse fungo, e talvez seja a região onde vai ser produzido os esporos desse fungo. Bom, e nessa cena a gente vai ver que os nossos personagens eles vão fazer uma espécie de desafio para saber e decidir quem que vai ser o líder. Então isso indica que eles já tivessem visitado outros planetas antes, e essa é a estratégia deles para decidir isso. Só que nessa cena a gente vê que eles começam a respirar de maneira bem rápida, e aí eles fazem isso para ver quem vai desmaiar primeiro. Então é uma coisa bem legal, porque a gente vê que nesse ato deles ficarem respirando rapidamente, que é algo que é chamado de hiperventilação, e que inclusive acontece quando algumas pessoas elas têm, por exemplo, um ataque de pânico ou mesmo ansiedade,
e a pessoa acaba respirando muito rápido. E essa hiperventilação, ela tende a causar esse problema que a gente vê na cena dos personagens eles acabarem desmaiando, porque o que ocorre é quando você realiza essa hiperventilação, uma grande quantidade de CO2, que é aquele gás que a gente joga para fora quando a gente respira o oxigênio, esse CO2 ele é expulsado em grandes quantidades para fora do nosso corpo. Isso diminui a quantidade de CO2 na corrente sanguínea, mas também nos vasos sanguíneos do nosso cérebro. E por causa disso, né, por causa dessa baixa de CO2 no sistema circulatório, isso vai causar um efeito de vasoconstrição, ou seja, os vasos sanguíneos, eles, ao invés de terem um calibre um pouco maior para que o sangue ele possa fluir com mais facilidade, eles vão começar a se constrigir, eles vão começar a se fechar um pouco mais, como se você apertasse uma mangueira. Isso vai dificultar a passagem de sangue com oxigênio até o cérebro. Isso, por sua vez, vai diminuir a disponibilidade de oxigênio para o nosso cérebro. Então, com essa baixa de oxigênio no nosso cérebro, a gente acaba desmaiando. E é o que a gente vê nessa cena. Aí no nosso personagem que tinha desmaiado no chão, a gente vê nesse close-up dele mexendo na grama aqui. É uma grama que talvez seja bem parecida com o gramado mesmo que a gente tem aqui na Terra, né? Uma graminha bem baixa. E isso também pode mostrar que nesse planeta existe uma coisa que a gente chama de sucessão ecológica. Então, você tem plantas menores, elas colonizando mesmo um pedaço de terra, e depois ela vai dando lugar a plantas cada vez maiores. Então, depois você tem um arbusto que vai crescer nessa região onde você tem essa graminha mais baixa, e depois desse arbusto ele vai, com o passar dos anos, dando lugar a plantas maiores que depois vão formar uma floresta, como a gente vê aqui ao redor desse ambiente onde eles pousaram a nave. E aí a gente tem nesse ambiente, né, esses frutos que tem um formato bem parecido com uma granada, e a gente tem esse inseto, né, voando aqui. E apesar de eu ter falado que é um inseto, né, ele não tem muitas características de um inseto como a gente viu até o momento nesse planeta. Por exemplo, então ele não aparenta ter um total de 6 pernas, como a gente viu bastante aqui. Ele parece ter duas estruturas aqui que lembram bastante, talvez, as pernas desse animal. E além disso, ele tem essas duas asas, que não são asas membranosas, por exemplo, iguais àquele inseto que ele interagiu com o robozinho, o Levi. Então aqui a gente vê eles batendo nesse fruto gigante, e a gente percebe mais algumas características que a gente até já falou no episódio passado, né? A gente vê a casca aqui desse fruto, que forma o epicarpo. A gente vê essa parte de dentro, que ela está quebrando, e provavelmente é o mesocarpo, né? A polpa desse fruto grande. E você tem ela esculpindo basicamente esse mesocarpo para que seja retirado essa parte de dentro, que parece ser um endocarpo, ou seja, a semente desse fruto. E aí depois nessa cena aqui a gente vê esse animalzinho voando. Pela forma como ele voa, ele lembra muito aquele que a gente viu, aqueles animais que a gente viu voando próximo daquelas fitotelmatas que a gente explicou em um dos episódios anteriores. E a gente percebe isso tanto pela forma como ele voa, mas também pelo posicionamento dessas asas na região que parece ser a região do abdômen desse insetinho. E além disso, né, a gente vê que ele é um inseto, porque ele também tem, diferente daquele que a gente viu anteriormente, ele tem um número maior de perninhas aqui. Então, de maneira geral, ele lembra bastante, como falei, aquele que a gente viu na fitotelmata, e talvez isso mostre que existe algum parentesco com aquele que a gente viu, ou então pode ser até mesmo que seja o mesmo animal, só que em fases diferentes de desenvolvimento. E aqui a gente vê alguns animais aqui, ó, nessas árvores, e eles parecem habitar esse tipo de ambiente onde a gente está agora, né, um novo bioma, e parece mostrar que é um tipo de habitat natural desses animaizinhos. E eu falei deles porque eles vão aparecer logo mais. Então elas pegam aquelas estruturas que foram coletadas do fruto, que eu falei que parece bastante
essa semente, né, em formato de bastão. E aí o que fazem é elas fincam esse bastão, a semente do fruto, na raiz dessa grande árvore que elas estão próximas. E após fazer isso, a Nossa Senhora ela pega esse fruto e ele lembra bastante aquele que ela bate com as duas varetas naquela mesa. E a gente vê que esse fruto ele causa uma reação também naquela semente que foi coletada. Então, quando ela pressiona a polpa desse fruto e isso derrama esse suco mesmo da polpa, ele causa esse tipo de reação meio que elétrica mesmo na semente e ela abre no formato de guarda-chuva. Então, eu falei para vocês que ele lembra bastante aquele frutinho que ela bate um no outro para abrir aquela mesa e tem aquela reação mesmo, porque me parece ser que é o mesmo tipo de fruto. Só mudaria mesmo o tamanho, ou talvez eles tenham essa mesma função de causar essa reação nessa planta. E a gente vê mais uma vez ele fazendo essa reação na semente. Só que como essa semente ela está afincada nessa raiz que está brotando pela terra dessa árvore, a gente vê que esse estímulo ele passa também através das raízes até essa grande árvore. Então a gente vê que os frutos eles começam a cair. Esses frutos eles estão caindo de cima lá da árvore. Então a gente vê aqui nessa cena o estímulo elétrico ele vai sendo passado pelos galhos dessa árvore e ele vai estimulando, digamos assim, a liberação desses frutos que são formados nessa estrutura que parece ser um tipo de casulo meio transparente aqui, e ele vai causar essa queda do fruto no chão. E aí a gente percebe que aqueles que caem no chão não é de interesse deles, porque eles acabam até mesmo se desintegrando e liberando aquela substância que ela vai utilizar medicinalmente, e aqueles que caem dentro da sombrinha é o que eles vão levar. Então isso faz todo sentido, porque como é para ser usado medicinalmente em feridas, é importante você evitar a contaminação de alguns micro-organismos que talvez estejam no chão. E é até mesmo por isso que elas utilizam uma coisa bem fresca, né? Uma coisa recém-coletada, que é essa espécie de semente em formato de guarda-chuva, porque ela acabou de ser coletada. E então ela muito provavelmente não estaria contaminada com algum micro-organismo que atrapalhasse o tratamento daquelas feridas. Só que além disso, a gente vê também que, mesmo quando aqueles frutos caem, eles liberam um gás. E esse gás, aparentemente, ele é meio tóxico, porque a nossa personagem ela começa a tossir, mas a Nossa Senhora ela vai tranquilamente, ela vai sem nem reclamar. Então, esse gás que ele sai depois que os frutos caem, pode ser também uma estratégia, mais uma estratégia que a gente fala nesse vídeo, para que esses frutos eles não sejam consumidos por um animal que vai estar coletando esses frutos após eles caírem no chão. E talvez a forma certa, digamos assim, desse fruto ser consumido e talvez isso ajudar a propagação dessa planta, seja ela sendo consumida lá no topo da árvore, sem que a fruta ela seja esmagada no chão e liberado o gás. Bom, então trazendo o material que elas coletaram, aqui a gente vê e agora essa senhora ela vai se utilizar de alguns métodos que ela conhece para realizar o tratamento da ferida dele. Então é um detalhe bem legal que eu achei na série nesse momento, que a gente observa, assim como a personagem, essa senhorinha que ela possui esse conhecimento cultural, né? Esse conhecimento de conseguir explorar os recursos desse ambiente onde ela vive. Isso me lembra bastante essa questão do conhecimento mesmo, do conhecimento cultural dos povos indígenas, que a gente tem bastante aqui no nosso Brasil. Então é um detalhezinho bem interessante mesmo que eu achei, porque é como se ela realmente fosse, né, uma pessoa indígena mesmo sobrevivendo nesse local. Tanto que ela possui um conhecimento para tratar aquela ferida, que é um tipo de conhecimento que a nossa personagem ela não vai ter. Só essa senhorinha que ela vai saber fazer isso. E aí durante esse preparo, né, a gente vê que ela pegou esse fruto e ela bate no chão. É até bem interessante que ele parte no meio certinho, então
talvez esse fruto ele já tivesse essa característica de ele já se partir ao meio, meio que naturalmente, e de dentro dele ela retira essa espécie de polpa e joga no chão, para que surja esses insetinhos que a gente viu anteriormente e que fazem parte desse bioma onde ela vive. E aí com isso ela vai utilizar aquele fruto que elas coletaram e ela vai utilizar também aquele bichinho. Então é até legal nessa cena que a forma como ela joga o bichinho, quando ele cai, ele se enrola. E ele me lembra bastante quando ele tá nessa posição dos tatuzinhos de jardim. Porque os tatuzinhos de jardim, quando eles se sentem ameaçados, ou até mesmo quando eles estão em um ambiente muito seco, porque eles são crustáceos, eles se enrolam para que o corpo deles fiquem mais protegidos e que também não se perca tanta água, no caso de num ambiente mais quente ou mais seco. Só que apesar de eu falar que ele lembra bastante um tatuzinho de jardim, que é um crustáceo e que portanto é um artrópode, a gente não vê características nesses animaizinhos de que indicam que ele talvez seja um artrópode, porque a gente vê que o corpo dele no geral ele é bem molinho, né? Quando ela joga assim, ele parece ter um corpo bem mole. Então isso talvez indique que ele na verdade seja um molusco de maneira muito semelhante, inclusive talvez também pelas antenas. Ele lembra bastante aquele animal que possui aquela carapaça, né, que a gente viu no começo desse episódio. Então talvez isso daí indicasse que esses dois animais, por essa questão das antenas e de eles possuírem corpo mole e terem essas características de moluscos, talvez indique que esses animais eles possuem algum parentesco. Bom, e aí que a gente vê ela colocando um temperozinho aí, porque a gente não viu de onde ela tirou essa coisa que ela começou a jogar. E para misturar aquilo tudo, ela pega um pedaço de osso e pelo tamanho ele me lembra bastante o maior osso do nosso corpo, que é o fêmur. Então eu não sei se aqui seria um fêmur de um esqueleto humano ou talvez de algum animal que tem esse osso bem parecido com o nosso fêmur. Mas aí ela usa isso para misturar esse remédio que ela vai utilizar para tratar o nosso paciente. E aí, ela explorando um pouco o ambiente, ela vê que tem esse quarto com várias plantas. Então talvez essa senhora fosse uma daquelas senhoras que colecionam plantas na casa para ornamentar. Só que aqui a gente também não sabe se ela tem essas plantas aqui nesse local só como uma forma de enfeite mesmo, né? Como uma forma de ornamentação, ou se ela também estuda essas plantas que ela coletou. Ela faz uma coisa bem suspeita. E ela retira essa coisa de dentro dessa parte da mesa. E a gente vê e ela descasca essa coisa que talvez seja algum tipo de fruta, eu não sei. E ela tira de dentro essa estrutura endurecida e parece ter um formatozinho de um tipo de agulha. E aí ela vai e utiliza ele para furar o peito do nosso personagem. E aí que vem a parte mais bizarra, porque ela começa a cuspir fora uma espécie de bolinha. E aí essa bolinha ela vai, coloca dentro desse buraco que ela perfurou, aparentemente até o coração do nosso personagem. E aparentemente o tratamento é esse. O tempo ele parece estar passando, né? Parece que é mais ou menos no final da tarde para o começo da noite. A gente vê que alguns potes que ela pendura dentro da nave, eles parecem servir de iluminação. Então não dá para saber se ela coletou algum tipo de animal ou parte de animal ou talvez algum tipo de planta. Ela coloca dentro desses potes e ele começa a brilhar, com bem avermelhado. Então talvez essa seja a forma de iluminação, já que não temos energia. Aqui a gente vê ó, que é uma estrutura que ela vai crescendo dentro do pote. Bom, voltando aqui para o nosso personagem, a gente vê que já de noite só o que sobra é aquela luz, que como eu falei, né, nos potes tem uma luz vermelha que é o que é utilizado como fonte de iluminação, já que não tem energia. Então o ambiente fica bem avermelhado mesmo. E aí depois de tirar o curativo, ele vê que
A ferida aparentemente já sarou. Então aquele remédio que ela preparou realmente serviu para tratar a infecção, talvez de maneira até mais eficiente do que a gente faz aqui na Terra. Só que além disso, ele percebe também que tem esse furo no peito. E aí é engraçado que quando ele sai daquela mesa, ela parece ter um tipo de capacidade de sentir, né? Se tem alguma coisa encostando, porque depois que não tem mais, ele fecha, né? A mesa ela se fecha. E aí quando ele vai no quarto dela, ele encontra umas coisas bem estranhas. Então, essas coisas aqui. Então quando a lua ela revela o seu brilho, ela mostra essa criatura bem assustadora. E é muito interessante porque essa criatura, eu não sei se ela seria algum tipo de animal, algum tipo de inseto talvez, ou algum tipo de planta, porque a gente consegue observar por aqui até mesmo umas estruturas lembram algum tipo de raiz, como é típico de uma planta, no caso. Mas ele possui olhos aqui, né? E aí, além disso, a gente vê que ele tem esses tentáculos. E eu falei que ele talvez lembrasse algum tipo de inseto porque ele possui esses 6 tentáculos. Só que ainda assim, eu não sei se trataria de um inseto. Ai, meu Deus. E a gente vê que um desses tentáculos, ele abraça, ele enrola, né, o corpo dessa senhora. E ele parece ir até essa região do coração. Que porra é essa? E a impressão que dá é que ela realmente está como se estivesse sendo utilizada ou controlada por essa criatura, como se ela estivesse parasitando. Aqui a gente vê o olho, então talvez isso indique que seja um tipo de animal e que está parasitando ela. Então ele parece estar realmente controlando, né? Como se ela fosse mesmo uma marionete. Então a gente vê que quando ele tenta tirar ela daqueles tentáculos, a gente vê que essa região do coração dela, ele começa a sair sangue. Então esses tentáculos que a gente vê aqui, eles estavam de alguma forma meio que sugando esse sangue para nutrir essa criatura que estava parasitando ela. Então talvez isso daí indique que essa criatura ela precisa de sangue de algum hospedeiro para sobreviver. Agora, não dá para saber se ele precisa do sangue de um humano, aqui no caso, ou se essas outras coisinhas que estão espalhadas aqui nesse quarto dela, se eles seriam, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, essa criatura, se eles foram os hospedeiros anteriores desse parasita. Ou se talvez aqui fosse um tipo de ritual, aqui eu não sei. Mas enfim, a gente vê que existe essa relação dessa espécie de parasita mesmo aqui, nessa nossa personagem. E aí, como a gente vê nessa parte da cena, ela tá bem descontrolada. Então, aparentemente ele tem influência até mesmo no comportamento dela. Só que aí quando ela vai atacar ele, ela para naquele momento. Porque ele tem o furinho. E esse furinho foi o furinho que ela colocou aquela bolinha preta que ela mesma cuspiu. E que tudo isso parece ter relação com esse parasita, né? Pode ser que ele já tenha sido meio que semeado com essa coisa que ela colocou no peito dele, como se ele já também fizesse parte desse ciclo do parasita. Então, por isso que ele não atacou ele, talvez. E aí vai ela até falar de uma coisa, já meio que adiantar, porque lá mais na frente a gente vai ver o que vai se tornar aquela bolinha preta que ela colocou nessa região do coração dele, mas ele vai se tornar uma criatura também que vai ficar nessa região do coração. Então, aparentemente, essa criatura ela tem mais de uma fase. Ela tem uma fase dentro do corpo da pessoa, mas também tem essa fase fora do corpo da pessoa que, tanto em uma fase ou em outra, ela vai estar se alimentando do sangue da pessoa. Isso talvez porque o sangue, ele, além de ser rico em nutrientes, ele também é rico em oxigênio. E talvez essa criatura ela não tenha um pulmão. Então, talvez isso daí fizesse com que ela precisasse desse tipo de parasitismo, né? Então seria um tipo de parasitismo obrigatório. Mas enfim, como o episódio ele vai terminar nessa cena, eu vou também terminar esse vídeo por aqui. Primeiramente agradecendo a você que viu esse vídeo até o final, tá certo? Então mais uma vez, não esquece de curtir, comentar
e se inscrever no canal. Também me segue lá no @logiaciência, que é meu Instagram de divulgação científica. Aí também dá uma olhada nos episódios anteriores, que eu organizei uma playlist lá bonitinha e vai estar aí tanto na descrição como também no comentário fixado do vídeo, belezinha? Mas enfim, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e até mais.